E ainda falando sobre os cuidados com a saúde. Olha, esse mês de julho é voltado para conscientizar a população sobre os riscos que envolvem o câncer ósseo. O repórter Cláudio Rocha vai trazer todos os detalhes agora. Olá, Cláudio. Boa noite. Olá, Gilvan. Boa noite para você, boa noite a todos. Trata-se de um câncer raro. Por ano, são diagnosticados no Brasil cerca de 2.700 novos casos. Aqui comigo, o médico oncologista, o Dr. William Giovanni Soares. Dr. William, boa noite, seja bem-vindo. Quais são as principais causas desse tipo de câncer? Boa noite, obrigado. Realmente é um câncer raro, no entanto, a gente tem muito a discutir sobre essa doença, né? São cerca de 2.700 casos ao ano. E as informações que nós precisamos passar são referentes ao diagnóstico precoce, principalmente, né? É uma doença que infelizmente não temos prevenção definida para ela. No entanto, precisamos ficar bastante alerta a alguns sinais. Por exemplo, dores ósseas, principalmente por um período superior a 15 dias, inchaço ou edemas, surgimento de nódulos ou caroço na região de ossos, principalmente na região do joelho, são sinais de alerta e que a população deve procurar um profissional de saúde para que ele possa verificar se isso está relacionado a um tumor ósseo. Então não há uma causa específica? Na verdade, a maior parte dos casos não tem uma causa bem definida, né? O surgimento desses tumores pode estar relacionado a algumas síndromes. Nós temos algumas síndromes genéticas que podem aumentar o risco de surgimento dessa doença, como a doença de Paget, a síndrome de Li-Fraumeni, que são síndromes que não são muito comuns. No entanto, a maior parte dos casos nós não conseguimos definir uma causa específica, né? Não é como, por exemplo, um câncer de pulmão, que é muito vinculado ao cigarro, né? Essa doença não tem um vínculo muito ligado a questões comportamentais, como por exemplo uma alimentação, ao próprio tabagismo e até mesmo a pancadas, traumatismos, que muitas pessoas acabam acreditando que aquele tumor ósseo foi desenvolvido ou cresceu por conta de uma pancada que ele levou. E na verdade, aquela pancada pode ser um sinal de alerta, a pessoa prestar um pouco mais de atenção naquela área, né, do seu corpo e verificar ali sim um surgimento de um tumor ósseo que já existia ali previamente. Dr. William, é um tipo agressivo? Sim, muitas vezes é um tipo de tumor agressivo que requer um tratamento multidisciplinar, um time bastante especializado, desempenhando funções concomitantes no tratamento desse paciente, seja o cirurgião, né, o médico radio-oncologista, o oncologista clínico, o oncologista pediátrico, o ortopedista e toda a equipe que integra, né, o time de saúde para poder tratar esses pacientes e também realizar a reabilitação tão necessária para que eles possam voltar a desempenhar suas funções normalmente. Esse tipo de câncer, ele pode ser primário ou secundário. Qual a diferença? Perfeito. O tumor ele pode surgir das próprias células do osso, né? Ou ele pode vir de um outro órgão e se depositar no osso. Isso pode acontecer em cerca de 5 a 10% dos casos de outros cânceres que surgem, por exemplo, na próstata, na mama, né, nos pulmões, e eles dão metástases ósseas, eles vão para os ossos. Isso acontece obviamente em lesões avançadas, e a gente observa que o paciente apresenta geralmente mais queixas na região da coluna. Esse é o principal local que a gente observa essas metástases e esses sintomas. Dr. William, ele afeta uma faixa etária específica? Os tumores primários, aqueles que surgem originalmente do próprio osso, eles são mais comuns na infância e na adolescência. Então, cerca de 10 aos 15, 20 anos de idade, o adulto jovem é o que apresenta os tumores primários ósseos, né, numa incidência maior. E os tumores secundários já são mais comuns nos idosos, a partir dos seus 55, 60 anos, quando a gente tem um aumento de outros tumores que podem ocasionar, em algumas situações, metástases ósseas.
Então a recomendação aos primeiros sinais é procurar um especialista. Perfeito, acho que essa é a mensagem fundamental que a gente tem nesse mês, né, o mês de julho, que é um mês escolhido para que a gente possa conversar sobre tumores ósseos, né, e alertar as pessoas que edemas, inchaço, surgimento de caroço e dores, principalmente aquelas dores noturnas que perduram por mais de 15 dias, que procurem um profissional para poder fazer uma avaliação e para tentar descobrir o que está acontecendo. Dr. William, muito obrigado pela participação do senhor. Uma boa noite. Gilvan segue com você. Ok, Cláudio, boa noite para você, obrigado.